Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, né? Tema 43, volume 3, 80 e 81. O primeiro é 10 de junho de 1900. Ofício de vítima. Castigos. Parece-me que o meu adorável Jesus continua a dividir em dois a justiça, derramando um pouco em mim e o resto nas pessoas. Esta manhã, especialmente, quando eu me encontrei com Jesus, me destroçava a alma ao ver a tortura do seu docíssimo coração ao castigar as criaturas. Era tanto o estado sofredor no qual se encontrava que não fazia outra coisa que emitir contínuos gemidos. Tinha na cabeça uma túpida coroa de espinhos, toda presa e encarnada nele, tanto que a cabeça parecia um conjunto de espinhos. Então, para aliviá-lo um pouco, eu disse: Diz-me, meu bem, o que é que tens que estás a sofrer tanto? Permite-me que eu tire os seus espinhos, que não tão pouco te atormentam. Mas Jesus não me respondia, aliás, nem sequer escutava o que eu dizia. Então me pus a remover aqueles espinhos, um por um, e depois os pus sobre a minha cabeça. Agora, enquanto fazia isso, vi que em lugares longínquos devia acontecer um terremoto que faria matança de pessoas. Depois Jesus desapareceu e eu retornei em mim mesma, mas com suma aflição minha, ao pensar no estado sofredor de Jesus e nas desgraças da miserável humanidade. Então é muito triste ver Jesus nesse estado tão forte de sofrimentos. Ele não sabia fazer outra coisa que emitir contínuos gemidos. Meu Deus, eu passei uma noite muito forte de dor essa noite. E é um pouco da coroa de espinhos, né? Que ele divide com a gente um pouquinho só. Minha dor tá voltando agora, tô preocupada, né? Eu já tomei o remédio, mas não sei se vai voltar, uma dor muito forte. Tá voltando agora, antes da live, então pedindo a Deus pra me ajudar, né? Suportar mesmo estando com a dor na live, né? Mas é isso aí, gente. A gente o que pode fazer é entender o quanto que humano, né? Os seres humanos causam tamanho justiça, né? Peso à justiça. É um desequilíbrio muito grande. E aí causa toda essa situação, né? Que ela fala, né? Que continuava a dividir em dois a justiça, que era aquela dor muito grande de Jesus, né? Pelo amor que ele sente pelas criaturas que estão sofrendo e também, né? A existência de ter que fazer a justiça, que é boa para a humanidade, conforme o trecho que a gente já meditou no último dia, né? De estudo. Do volume 3. Agora o 381, 12 de junho de 1900. A obediência faz pedir a Jesus que a faça sofrer para impedir esses castigos. Essa manhã, ao ouvir o meu amado Jesus, comecei a dizer: Senhor, o que fazes? Parece que estás aí longe demais com a justiça. E enquanto queria continuar a falar para desculpar as misérias humanas, Jesus impôs-me silêncio, dizendo-me: Cala-te. Se queres que me entretenha contigo, vem beijar-me e curar-me com as tuas habituais adorações todos os meus membros sofredores. Assim então comecei pela cabeça, e depois, pouco a pouco, pelos outros membros. Ah, quantas chagas profundas tinha aquele corpo sacrossanto, que só olhá-las dava horror. Então, não apenas tinha terminado, desapareceu, deixando-me com um pouquíssimo sofrimento e com um temor, quem sabe como se derramará sobre as nações, porque não se dignou derramar sobre mim as suas amarguras. Pouco depois veio o confessor e disse-lhe o anterior. E
Ele me disse que hoje, por obediência absoluta, quando fizer a meditação, deves pedir-lhe que te faça sofrer a crucificação e que deixe de mandar os flagelos. Então, quando fiz a meditação, assim que se fez ver, lhe roguei de acordo com a obediência recebida, mas não me pôs atenção. E mais, agora se fazia ver que virava as costas às pessoas. Agora que dormia para não ser importunado por mim, e que, sei eu, me sentia morrer porque não se preocupava em me fazer obediência. Então, tomei coragem e, pondo toda a confiança na santa obediência, o tomei por um braço, movendo-o para despertá-lo. Eu lhe disse: Senhor, que fazes? Este é o amor que tens pela tua virtude predileta da obediência? Estes são os elogios que lhe deram tantas vezes. Essas são as honras que lhe concedeste, até dizer que te sentes abalado e não podes resistir à virtude da obediência. E sentes-te cativado pela alma que se doa a essa virtude, que agora parece que não te importas de me obedecer? Enquanto isto e outras coisas dizia, o que me prolongaria demasiado se eu quisesse escrevê-las, o bendito Jesus sacudiu-se e, como atingido por uma vivência de dor, rompeu em abundante pranto e, soluçando, disse: Nem eu quero mandar açoites. É a justiça que me obriga quase à força. Mas tu, com este falar, queres me ferir ao vivo e tocar-me uma fibra muito delicada para mim e muito amada por mim. Tanto que não quis outra honra, nem outro título que o de obediente. E para te fazer ver que não é que eu não me importo de te fazer obedecer, contudo, que a justiça me obriga a não fazer, te compartilho em parte as dores da cruz. Enquanto fazia isso, desapareceu, deixando-me contente, porque me fez obedecer, e com um desgosto na alma, como se tivesse sido causa de fazer chorar ao Senhor com o meu falar. Ai, Senhor, peço-me que me perdoe. Então a situação está muito difícil, né? Jesus está sofrendo absurdamente. No outro trecho, ele estava gemendo de dor, né? Com chagas profundas, né? E agora, né? Meu Deus, ele quer só repouso, descanso, mas aí o padre pede a obediência absoluta de fazer ele obedecer, né? A virtude da obediência. E então ele fala: Meu Deus, você quer me fazer sofrer mais ainda? Meu Deus do céu, que situação que eu estou passando. O meu amor me fez sofrer de um lado. Agora a obediência vem eu sofrer também do outro. Fora a justiça que já está me matando aqui. Que vai ser de mim, né? Tadinho de Jesus, a sua humanidade que ainda se dispõe a trabalhar por nós. Imagina a situação de Jesus, por isso que ele precisa usar de nós, né? Nos fazer sofrer para a gente poder um pouco dar descanso a ele, né? Nesses sofrimentos. E eu quero Jesus, mesmo que seja difícil, eu sei que é muito difícil. Eu sofri essa noite, eu sei o quanto é difícil, eu sofri muito, muito mesmo. Nossa, eu pedi socorro para Jesus, pedindo força para ele me fazer ajuda, para eu poder aguentar a dor, estava muito forte. E aí, fazer o quê, né? Eu falo para Jesus, manda mais, mas me dê força para suportar isso que eu preciso. Infelizmente, eu tenho que chorar pedindo socorro para o Senhor, para que o Senhor venha me ajudar a suportar, né? E nós todos queremos, né? Ajudar a Jesus de alguma forma. É isso que serve para nós, esses escritos do livro do céu, dos primeiros volumes, onde Jesus desabafa tanto assim, referente à justiça. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, ouvi em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat.
Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 15 de agosto, volume 3, capítulo 80 e 81. Capítulo 80, 10 de junho de 1900. Ofício de vítima, castigos. Parece-me que meu adorável Jesus continua a dividir em dois a justiça, derramando um pouco em mim e o resto das pessoas. Esta manhã, especialmente quando me encontrei com Jesus, me destroçava a alma ouvir a tortura de seu docíssimo coração ao castigar as criaturas. Era tanto o estado sofredor no qual se encontrava que não fazia outra coisa que emitir contínuos gemidos. Tinha na cabeça uma túpida coroa de espinhos, toda encarnada, tanto que a cabeça parecia um conjunto de espinhos. Então, para aliviá-la um pouco, eu disse-lhe: Diz-me, meu bem, o que é que tens que estás a sofrer tanto? Permite-me que me tire estes espinhos que não são poucos, te atormentam. Que não tão pouco te atormenta. Mas Jesus não me respondia. Aliás, nem sequer escutava o que eu dizia. Então me pus a remover aqueles espinhos, uma por uma, e depois as pus sobre minha cabeça. Agora, enquanto fazia isto, vi que em lugares longínquos devia acontecer um terremoto que fazia matança de pessoas. Depois Jesus desapareceu e eu retornei em mim mesma, mas com suma aflição minha ao pensar no estado sofredor de Jesus e nas desgraças da miserável humanidade. Tão forte, né? Jesus sofre demais, demais. Demais ter que castigar, né? Então ele continua. Então imagina, né? Que ele não falava nada, né? É só gemidos. Então imagina, meu Deus, a gente tem ideia, né? Não tem ideia. E aí ele faz a gente participar dessas dores dele, né? E a gente participa um pouco, né? Do sofrimento dele para fazer companhia, para aliviá-lo, né? E foi o que a Luísa fez, deu um alívio nele, né? Porque ele derramou um pouco nela, né? E aí deu esse alívio, ela tirou a coroa de espinhos dele, então deu um alívio nele, né? De tanta dor. Então imagina, tanta dor que ele não falava nada, só gemia de dor. Meu Deus, é muito forte, né? Muito forte, porque ele sofre de castigar e ele sofre junto com as criaturas, né? Os castigos que derramaram. Por quê? Né? Se a gente for pensar, todas as almas estão ligadas nele, né? Então, quando as almas sofrem, ele sofre também, né? E aí, se ele derrama os castigos, né? Ele sofre por castigar as criaturas e sofre, né? Ali as dores, né? Dos sofrimentos delas. Então, meu Deus, é muito grande, né? Meu Deus do céu, é muito sofrimento, Senhor do céu. Tadinho de Jesus, né? Tadinho de Jesus continua, né? Com seus sofrimentos, com suas dores, por causa das ofensas, pecado, ingratidão. Meu Deus do céu. É muito triste, né? Muito triste, muito doído de ver Jesus assim nesse estado tão doloroso, que aflição, né? Imagina que aflição. Capítulo 81, 12 de junho de 1900. A obediência a faz pedir a Jesus que a faça sofrer para impedir os castigos. Esta manhã ouvi o meu amado Jesus, comecei a dizer: Senhor, o que fazes? Parece que estás aí longe demais com a justiça. Então ele estava castigando, né? E enquanto queria continuar a falar para desculpar as misérias humanas, Jesus impôs-me silêncio, dizendo-me: Cala-te. Se queres que me entretenha contigo, vem beijar-me e curar-me com as tuas habituais adorações. Todos os meus membros sofredores. Então, assim, para. Né? Porque aqui ela estava querendo desculpar as misérias humanas. Ele disse: Eu não quero ouvir. Né? Dê atenção a mim, olhe para mim. Né? Eu estou sofrendo. Então, vem aqui me reparar, vem me beijar. Né? Vem me reparar em nome de todos. Vem beijar as minhas feridas. Vem com as tuas habituais adorações. Me repara, me dá alívio, porque eu não estou suportando.
não fala nada, só repara, né? Então é forte, né? Assim comecei pela cabeça e depois, pouco a pouco, pelos outros membros. Oh, quantas chagas profundas tinha aquele corpo sacrossanto, que só olhá-las dava horror. Então não apenas tinha terminado, desapareceu, deixando-me um pouquíssimo sofrimento e com um temor. Quem sabe como se derramará sobre as nações, porque não se dignou derramar sobre mim as suas amarguras. Você vê como era necessário ele derramar. Ele estava muito sofrido porque é um sofrimento duplo, né? Triplo, porque sofre pelo amor e ele tem que castigar, está sofrendo. Ele sofre pela justiça, sofre pela obediência né? Ele tem que obedecer ali a não castigar. Meu Deus do céu, imagina que aflição, né? Senhor do céu. Pouco depois veio o confessor e disse-lhe o anterior. E ele disse-me que hoje, por obediência absoluta, quando fizer a meditação, deves pedir-lhe que te faça sofrer a crucificação e que deixe de mandar os flagelos. Então, quando fiz a meditação, assim que se fez ver, lhe roguei de acordo com a obediência recebida. Mas não me pôs atenção. É mais, agora se fazia ver que virava as costas às pessoas. Agora que dormia, para não ser importunado. Meu Deus, ele só queria repouso, ele só queria descanso. Né? E as criaturas não dão descanso, meu Deus do céu, para Deus, meu Deus do céu. E que sei eu me sentia morrer por não se preocupava em me fazer obediência. Então tomei coragem e, pondo toda a confiança na santa obediência, tomei por um braço e, movendo para despertá-lo, lhe disse: Senhor, que fazes? Este é o amor que tens pela tua virtude predileta da obediência? Ai, pronto, aí faz ele sentir mais dor ainda, né? Porque a obediência, né, é predileta dele, né? Então, assim, aí todo foi obediente. Então, imagina, ela vai pegar logo na obediência, né? Que coisa, né? Então, olha só quanto ele sofre, né? Essa questão da obediência, a justiça, o amor dele. Estes são os elogios que lhe deras tantas vezes. Estas são as honras que lhe concedeste. Quer dizer que te sentes abalado e não pode resistir à virtude da obediência e sentes cativado pela alma que se doa a esta virtude, que agora parece que não te importas de me obedecer. Enquanto isto e outras coisas dizia, e que me prolongaria demasiado se quisesse escrevê-las, o bendito Jesus sacudiu-se e, como atingido por uma vivência de dor, rompeu em abundante pranto. Imagina, gente. Ai, é muito doído esse trecho. Ai, meu Deus, chega a dar uma dor no coração. Ele lá, no outro estava gemendo, nesse aqui, meu Deus, é uma vivência de dor, rompeu em abundante pranto. A abundância de pranto, então, imagina a abundância, quanto ele não estava chorando. E solução, então imagina, não era um chorinho, uma lágrima, não, era abundância. Meu Deus, nem eu quero mandar açoites, então não é ele que quer, né? É a justiça que obriga ele quase à força a castigar. Ele não quer, mas a justiça está reclamando, porque as ofensas estão, né, transbordando, já está no limite. E a justiça está obrigando. Mas tu, com este falar, queres me ferir ao vivo e tocar-me uma fibra muito delicada para mim e muito amada por mim. Tanto que não quis outra honra nem outro título que o de obediente. Aí vem a justiça, aí vem a luz com a obediência. Ah, Jesus. E para te fazer ver que não é o que me importe de te fazer obedecer, contudo que a justiça me obriga a não fazer. Te compartilho em parte as dores da cruz. Então, assim, para contentar a ela, né, que eu não me importo, né, porque ele não quer castigar. Então, para contentar e te fazer obedecer, ele vai, em parte, né, compartilhar com ela a cruz, porque a justiça está obrigando ele a não fazer. Então, assim, a justiça não quer que ele derrame nela, de todo.
Então a justiça obriga porque as criaturas estão, é necessário derramar o flagelo pela salvação, pelo bem das almas. Então ele não pode suspender de toda a justiça, né? Em parte, ele, né, compartilhou com ela o sofrimento, mas ele não poderia suspender de todo, né? Você vê a necessidade. Enquanto eu fazia isto, desapareceu, deixando-me contente, porque me fez obedecer e com desgosto na alma, como se tivesse sido causa de fazer chorar ao Senhor, como eu falar. Ah, Senhor, peço que me perdoe. Nossa, é muito difícil a situação, viu? Esses dois trechos, muito difícil. Muito difícil. Então, assim, a gente não fica, né? Já a gente, né, por aquela vez tinha essa questão da obediência, né? Mas a gente ama tanto a justiça, a gente não arruma confusão com a justiça, muito pelo contrário, né? A gente já pede que Jesus, né, tenha toda a liberdade. A gente sabe que ele sofre e a gente procura ali consolar ele, né, reparar, fazer companhia a ele, né? E se possível, né, se assim for da vontade dele, que ele nos faça, né, participar da sua dor para que ele repouse, né? Nossa felicidade é essa, né? Participar com ele, né? É difícil, né? E Jesus tem que nos ajudar mais, né? A gente passa pela cruz com uma alegria, né? Porque a gente sabe que a gente sofrendo, né? Ele compartilha a sua dor, ele vai ter um descanso, um repouso. Nossa, é maravilhoso, né? Que tadinho de Jesus, meu Deus do céu, tadinho, tadinho. Muito doído de ler esses trechos, viu? E ver quanto Jesus sofre, né? Por amor das criaturas. Ah, Jesus. Então é isso, amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 43, volume 3, trechos 80 e 81. Volume 3, trecho 80. 10 de junho de 1900. Ofício de vítima, castigos. Parece-me que o meu adorável Jesus continua a dividir em dois a justiça, derramando um pouco em mim e o resto nas pessoas. Esta manhã, especialmente, quando me encontrei com Jesus, me destroçava a alma ao ver a tortura de seu docíssimo coração ao castigar as criaturas. Era tanto o estado sofredor no qual se encontrava que não fazia outra coisa que emitir contínuos gemidos. Tinha na cabeça uma túpida coroa de espinhos, toda encarnada, tanto que a cabeça parecia um conjunto de espinhos. Então, para aliviá-lo um pouco, eu disse: Diz-me, meu bem, o que é que tens que estás a sofrer tanto? Permite-me que te tire estes espinhos que não tão pouco te atormentam. Mas Jesus não me respondia, aliás, nem sequer escutava o que eu dizia. Então me pus a remover aqueles espinhos, um por um, e depois os pus sobre a minha cabeça. Agora, enquanto fazia isto, vi que em lugares longínquos devia acontecer um terremoto que faria matança de pessoas. Depois Jesus desapareceu. Eu retornei em mim mesma, mas com sua aflição minha ao pensar, mas com suma aflição minha ao pensar no estado sofredor de Jesus e nas desgraças da miserável humanidade. É um trecho curto, mas que diz muito, né, a respeito dos castigos, né, como aqui no trecho, né, Jesus está sofrendo porque ele tem que enviar os castigos, né, para a humanidade, e um deles que está descrevendo aqui é um terremoto, né, e quantos terremotos nós temos
presenciado, assim, vendo através do YouTube, né, das notícias, né, de forma geral. Quantos vulcões, né, que estão entrando em erupção, quantas enchentes, inundações, deslizamentos, tantas coisas que nós temos visto, né, que para a maioria das pessoas é algo assim, normal, né, da natureza. Mas não, né? A natureza, ela, ela foi criada para servir ao homem, que seria a habitação de Deus. O homem seria a habitação de Deus e ia habitar neste lugar onde tudo foi criado para isso. E tudo serviria ao homem, né? Se a criatura não tivesse, né? Se Adão não tivesse se desligado da vontade divina, não haveria, né? Essa rebeldia, né, da natureza em direção ao homem, né? Não haveria sentido isso. Por quê? Porque tudo foi criado perfeito, em harmonia, né, para o homem desfrutar de tudo, né? Porque Jesus ia viver dentro dele, desfrutando de tudo. Então tudo foi criado, né, por Jesus, em Jesus, para Jesus, tudo. E a humanidade, né, como está, né, como Jesus diz, como a Luísa diz no final, né, a miserável, as desgraças, né, da miserável humanidade que está vivendo de uma forma miserável, que quer dizer, pobre, pobre ao extremo, pobre de conhecimento de Deus, pobre de reconhecer, né, a vida divina nela, saber que ela poderia ser uma rainha, um rei, né, dominando sobre tudo. Ela vive como uma mendiga, né, mendigando amor das criaturas, sendo que ela seria uma criatura plena de amor, né, porque o próprio amor habitaria nela. Então é muito triste, né, saber que as pessoas, né, mesmo passando por essas catástrofes, né, que são os castigos, elas ainda não reconhecem, né, que tudo isso é aviso de Deus, tudo isso é um chamado para a conversão delas, né, para elas poderem se desligarem tanto como elas estão presas à terra e olharem para o sol, para o céu, né, para Deus. Elas estão de cabeça para baixo, estão, né, voltadas, o olhar delas para si mesmas, né, não estão olhando mais em direção ao céu, né, e é só você pegar a internet, começar a assistir os vídeos ali, né, que se assistir um, você não vai mais receber nenhum vídeo que não seja relacionado àquilo que você está vendo, né? De pessoas vivendo de forma totalmente desordenada. Então, se o YouTube envia para você, é porque está acontecendo, porque está em alta e as pessoas estão assistindo, né? A desordem que está na mente das pessoas, no coração das pessoas, porque ali dentro tem Jesus num cantinho e elas não se lembram dele, não se lembram nem de nem de pedir mais, né, e nem, muito menos de agradecer. Elas contam com elas mesmas para fazer tudo e não pedem mais ajuda de Deus para nada. Então está muito difícil. Então Jesus, ele sofre e se apresenta assim como uma coroa de espinhos, né? E no livro das 24 horas da paixão eu li que, né, esse flagelo da coroação de espinhos que aconteceu 3 vezes durante, né, a paixão, foram
principalmente pelos pecados dos pensamentos das criaturas. Por quê? Porque os pensamentos das criaturas agora estão em tudo quanto é coisa, menos em Deus. Então ele sofre, né, dores atrozes, né, como ele descreve no livro das 24 horas da paixão, em sua santíssima cabeça, por causa das criaturas estarem assim com os pensamentos, né, voltados para tantas coisas terrenas e se esquecem de fazer uma oraçãozinha sequer, nem que seja na hora de dormir. E ele está tão sofredor, né, a ponto de emitir gemidos, de tanto sofrimento por causa das criaturas e mesmo assim elas, né, não o reconhecem, não o amam, não o agradecem. E ele lá sofrendo por elas, por amor delas. Então, assim como a Luísa foi uma alma vítima, e muitas, né, almas vítimas houveram, né, para esse equilíbrio da justiça, né, e ainda existem almas vítimas, e eu acredito que o que a Aline está passando, assim, é, de perturbações, de pensamentos, de sentimentos mesmo, de sofrimento que ela relatou esses dias, durante a noite, eu imagino que seja também o que aconteceu com a Luísa, né? De uma certa forma, né? Parecido, né? Não exatamente, mas Jesus está usando dela, que é a nossa, né, cabeça da missão aqui de, né, de receber dela o conhecimento, né? Ele está nos preparando para podermos também ensinar a viver na divina vontade, como ela está acima, né, de nós, assim, ela foi escolhida para ser aquela que iria, né, formar, né, nos formar. Ela também está sendo como, sofrendo como uma alma vítima, é isso que ela está sentindo. Eu imagino que seja isso. Para quê? Para aliviar, né, os castigos, né, que a humanidade mereceria, né, receber por inteiro. Ele está dividindo com ela, assim como ele dividia com a Luísa, né? E outras pessoas também sentem no grupo, mas eu acredito que sejam, no meu caso, assim, estado de ânimo que não é tão forte, né? Coisas assim mais rápidas, mais leves, como esses dias eu estava me sentindo muito pesada, com muita dor nas costas, com muita indisposição. Eu fiquei um dia deitada quase a tarde toda, num sono que eu não conseguia controlar, né? Então isso não é normal para mim, né? Então tudo é a divina vontade que usa, né, da nossa humanidade para fazer aquilo que é necessário fazer para a salvação das almas, né? E assim como a Luísa, ela, né, tirava os espinhos da cabeça de Jesus e colocava no dela, isso significa que ela está querendo aliviar, está querendo não, está aliviando, né, o sofrimento de Jesus. E nós, né, ao aceitarmos aquilo que nos acontece, né, e oferecermos, né, para Jesus, nós também estamos aliviando esse sofrimento dele. Então, Jesus, ele se sente aliviado, né? E ele só não, a justiça divina só não destrói, né, não destrói a todos aqui na Terra, né, tudo, porque existem filhos da divina vontade, né, vivendo nesses tempos, né, de tanta iniquidade, de ver assim a humanidade como a Luísa descreve aqui, né, e nas desgraças da miserável humanidade. Miserável porque não tem o conhecimento dessa vida divina que torna ela rica, né, mas nós, na nossa divulgação, né, vamos fazer com que pessoas, né, sejam alcançadas, né, e que Jesus vai direcionar as pessoas que vão ver os vídeos, vão se interessar
e vão querer também viver, né, como rainhas e reis e não mais como mendigos, né, vivendo, se rastejando, né, olhando para a terra e vão voltar a olhar para o céu. Amém. Fiat. Volume 3, trecho 81, de 12 de junho de 1900. A obediência a faz pedir a Jesus que a faça sofrer para impedir os castigos. Esta manhã, ao ouvir o meu amável Jesus, comecei a dizer: Senhor, o que fazes? Parece que estás a ir longe demais com a justiça. E enquanto queria continuar a falar para desculpar as misérias humanas, Jesus impôs-me silêncio, dizendo-me: Cala-te. Se queres que me entretenha contigo, vem beijar-me e curar-me com as tuas habituais adorações todos os meus membros sofredores. Assim comecei pela cabeça e depois, pouco a pouco, pelos outros membros. Oh, quantas chagas profundas tinha aquele corpo sacrossanto, que só olhá-las dava horror. Então não apenas tinha terminado, desapareceu, deixando-me com pouquíssimo sofrimento e com um temor. Quem sabe como se derramará sobre as nações, porque não se dignou derramar sobre mim as suas amarguras. Então parece, né, que Jesus ele está indo demais, né, com a justiça, né, enviando tantos castigos para a humanidade, né, como, né, eu mencionei no trecho anterior, né, deixando, permitindo que aconteçam tantos terremotos, tantas inundações, tantas erupções de vulcões que estão, né, prestes a destruir cidades inteiras e outros que já, né, ao entrarem, né, em movimento, em funcionamento, digamos assim, causam, né, com as suas larvas que são derramadas assim próximo ao mar, causam tsunamis, né, em cidades próximas e outros terremotos também que causam inundações, enchentes e tanta chuva, né, a ponto de inundar cidades, rios que transbordam, né, tantas coisas que nós temos visto acontecer, né, e sem falar, né, das coisas que estão acontecendo com as pessoas mesmo, né, eh, desemprego, doenças, fome, né, tantas coisas que não eram para acontecer se a criatura estivesse vivendo na divina vontade. E Jesus sofre, né, com tudo isso, né, porque as chagas que ele se mostra aqui nesse trecho, né, que são as chagas dos flagelos dele, nada mais são do que os nossos pecados, né? Cada chaga ali são pecados, né, das criaturas todas, desde Adão até a última criatura que vai existir na face da terra. E ele aparece dessa forma para ela, né, mostrando, né, a gravidade, né, dos pecados que estão sendo cometidos na terra, principalmente nesses tempos atuais. Então, quando ele se mostra assim para ela, né, querendo que ela beije, né, e cure, né, com as chagas dele, né, com as adorações que ela está acostumada a fazer, né, nos membros sofredores dele, quer dizer, em todos, nos braços, nas pernas, né, na cabeça, no rosto, nos pés, né, tudo nas mãos, né, que receberam os pregos, né, entre aspas, né, da crucificação dele. Ele quer dizer, né, que ele quer um alívio nesse sofrimento dele, que são os pecados das criaturas, né, assim como me veio na mente, né, a cena de Nossa Senhora, né, depois que Jesus foi retirado da cruz e colocado no colo dela, e depois quando ele já estava para lá acredito que no túmulo ali onde ele ia ficar sepultado, né, que ia ser fechado com uma pedra,
ela ali dentro, né, beijou cada uma das chagas dele e derramou as lágrimas dela, né, sobre todas as chagas de Jesus. Em cada beijo ela dizia um te amo, né, ela pedia perdão, né, em nome de todos, né, ela foi também reparadora junto com Jesus, né, e ele quer que nós sejamos assim também, né, aqueles que vão dar um alívio ao sofrimento de Jesus nesses tempos em que ele está tão sozinho, tão abandonado, tão desprezado, tão rejeitado, tão ofendido pela maioria das pessoas, né, que fazem questão hoje em dia de mostrar realmente, né, parece que um ódio, né, contra Deus, né, com músicas, com danças, com vídeos, né, manifestando mesmo, né, tudo que está no coração delas, elas estão colocando para fora, né, e isso é bom também, né, é o bem que Deus tira do mal, né, as criaturas quando começam a falar tudo que está no coração delas, né, é, as outras que estão ouvindo, e às vezes até elas mesmas vão perceber, né, os absurdos que estão sendo falados, que tudo isso só tem uma razão de ser, né, é a ausência de Deus no coração das pessoas, né, porque uma pessoa que é cheia de Deus, ela jamais vai falar uma palavra que ofenda a Deus, né, então, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, né, se a pessoa está cheia de coisas mundanas, de ofensas a Deus, é isso que ela vai manifestar, né, nos seus atos e nas suas palavras, que são essas chagas profundas, né, que tinha aquele corpo sacrossanto, que só de olhar dava horror. Então ele está, esse momento aqui, sofrendo tanto que ele nem quis, né, que ela sofresse tanto como uma alma vítima, né, para amenizar os castigos. Ele queria só um alívio rápido ali, né? Só uma duração as chagas dele para aliviar, para ele poder continuar castigando, né, a humanidade, né? Que ele vai derramar castigo sobre nações, né? Ele revela para ela. E ontem foi falado na live, né? Não lembro quem foi que falou, não sei se foi a Andressa aqui ou foi a Aline mesma, que o que nós estamos vendo hoje não é tudo, né, de castigos, né, que estão preparados para a humanidade, né, que coisas piores vão acontecer porque a iniquidade está cada vez maior, né, o pecado está superabundando, né, então, como diz a própria palavra, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, ele vai, né, permitir, né, que a criatura chegue ao ponto de, de Deus se retirar dela, né? Ela ficar por conta própria dela, para ela fazer tudo que está na cabeça dela, né? Ela vai mergulhar nesse rio de iniquidade para ela poder ter a oportunidade de perceber, né? O que é uma vida sem Deus, tanto ela quanto as pessoas, né, que a rodeiam, mas que deste mal ele vai tirar o bem, né? Da superabundância da graça, que é a criatura chegar, né, a conhecer e a viver na divina vontade. Pouco depois veio o confessor e disse-lhe o anterior, e ele disse-me que hoje, por obediência absoluta, quando fizer a meditação, deves pedir-lhe que te faça sofrer a crucificação e que deixe de mandar os flagelos. Então, quando fiz a meditação assim que se fez ver, lhe roguei, de acordo com a obediência recebida, mas não me pôs atenção, é mais. Agora se fazia ver que virava as costas às pessoas, agora que dormia para não ser importunado por mim, e que, sei eu, me sentia morrer, porque não se preocupava em me fazer obediência. Então tomei coragem
e pondo toda a confiança na santa obediência, eu o tomei por um braço e movendo-o para despertá-lo, eu lhe disse: Senhor, que fazes? Este é o amor que tens pela tua virtude predileta da obediência? Estes são os elogios que lhe deram tantas vezes? Estas são as honras que lhe concedestes, até dizer que te sentes abalado e não podes resistir à virtude da obediência e sentes-te cativado pela alma que se doa a esta virtude, que agora parece que não te importas em me obedecer, enquanto isso e outras coisas dizia, e que me prolongaria demasiado se quisesse escrevê-las, o bendito Jesus sacudiu-se e, como atingido por uma vivência de dor, rompeu em abundante pranto e, soluçando, disse: Nem eu quero mandar açoites, e a justiça que me obriga quase à força, mas tu, com este falar, queres me ferir ao vivo e tocar-me uma fibra muito delicada para mim e muito amada por mim, tanto que não quis outra honra nem outro título que o de obediente. E para te fazer ver que não é que não me importe de te fazer obedecer, contudo o que a justiça me obriga a não fazer, te compartilho em parte as dores da cruz. Enquanto fazia isso, desapareceu, deixando-me contente, porque me fez obedecer e com um desgosto na alma, como se tivesse sido causa de fazer chorar ao Senhor com o meu falar. Ah, Senhor, peço-me que me perdoe. Então é a justiça, né, que obriga Jesus a enviar os flagelos sobre a humanidade, os castigos e tudo mais, né, que nós estamos vendo acontecer. Mas a obediência é algo de suma importância para Deus, né? Ele foi obediente ao Pai até a morte, né? A morte de cruz, né? E em reparação a Adão, que foi desobediente. Então, por causa da obediência, né? Ele dividiu, né? As dores dele para que as reparações, né? Ao reparar Jesus, ao sofrer junto com ele, ofertar para ele o sofrimento, das coisas que nós passamos, né, de contrariedades, de sofrimentos, né, de forma geral que acontecem na vida de qualquer pessoa, né? Não estou dizendo que são sofrimentos de crucificação, como a Luísa, não. Os sofrimentos mesmo de dia a dia, uma perda de um ente querido, né, um acidente, uma doença grave, né, como eu soube de um primo meu que está muito ruim com câncer, né? E a gente sabe, né, que tudo tem um para quê, né? Esses sofrimentos. E a gente mesmo sentindo a dor de Jesus, porque não era para haver doença, não era para haver nenhum tipo de sofrimento, por isso ele sofre tanto, né? Porque a criatura está desordenada, por isso que tem doença, por isso que tem tantas coisas acontecendo. Mesmo assim, ele sofrendo, quando ele tem uma criatura que compreende, né, o valor do sofrimento, o valor, né, e o quanto ele sofre ao ver as criaturas dessa forma desordenada, né, e aliviam o sofrimento dele, né, e ele então ameniza, né, o sofrimento, os castigos, né, ameniza os castigos que a justiça, né, queria enviar sobre a humanidade a ponto de querer destruí-la, né? Mas se não destrói porque existem filhos da divina vontade vivendo, que são esses que amenizam esses castigos, né? Que fazem com que ele ainda mantenha a terra, né? Que ele não destrua tudo, porque, né? Apesar de ser poucos, né? Ele diz que se tivesse um, né? Como ele disse lá naquela passagem, né? Se tivesse 5, ele não destruiria, né? Então, tem mais de 5, graças a Deus, né? Tem, então, por isso ele não destrói. Então, nós temos que fazer com que mais pessoas, né, conheçam a divina vontade para também ser esses que vão também aliviar, né? Fazer parte desses reparadores, né? Para que as pessoas possam
conhecer a divina vontade e também viver assim da forma como elas foram criadas, voltar para essa ordem, né, para dar honra e glória a Deus, né, não por nós mesmos, mas tudo por Ele, para Ele. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Ofício de vítima, castigos. Parece-me que o meu adorável Jesus continua a dividir em dois a justiça, derramando um pouco em mim e o resto nas pessoas. É a continuação, né, do outro trecho, né? Ela pediu para sofrer em parte, né? Então, ela tá ali, Jesus está podendo, né, derramar nela parte para não jogar tudo nas criaturas, né? Que ela pediu, né, intercedeu e tudo, né? E ela tá ali para isso mesmo, né? Justamente para isso, né? E isso alivia também Jesus, muito Jesus, né? Então, esta manhã, especialmente quando me encontrei com Jesus, me destroçava a alma ao ver a tortura de seu docíssimo coração ao castigar as criaturas. Então, ele sofre muito, né? É uma grande revelação, né? A gente conhecer Jesus, né? Que ele não fica feliz com isso. Não é o querido, sabe? O querido, queridíssimo, né? Que é a vontade dele, as criaturas fazendo o que é certo, né? O que elas foram feitas para fazer, né? Mas como o ser humano, na sua liberdade, escolhe o que é errado, então tem que usar da vontade permissiva e vem a justiça, né? Que também é uma misericórdia de Deus, mas é difícil, né? Porque é tão melhor quando você fala e a pessoa obedece, né? Do que você ter que castigá-la, né? Sempre pior. Mas às vezes você não tem o que fazer, mas seu coração dói. Isso não quer dizer que isso não vai doer em você, né? Porque, querendo ou não, é por causa da desordem, né? E é melhor quando ele é o amor, né? Quando é por amor, né? É a criatura que é o amor, que é o bem, vem por amor, né? Mas também é para causar um bem, é para purificar as criaturas, é para dar oportunidade para elas. Mas é sofrido, como, né? Ele, se pudesse, tomava tudo sobre si, não derramava nada, né? E Jesus põe esse sentimento na Luísa também, né? Porque ela também fica querendo receber tudo para não deixar cair nas criaturas, mas ela percebe que não tem como. Aí ela percebe para ela entender Jesus. Você fala, mas não tem como, Senhor. O Senhor pode conter tudo em si. O Senhor é Deus. Aí o Senhor fala que não tem como, que tem que derramar nas criaturas. Nem o Senhor que é o infinito, eterno. Mas não dá certo, né? Não é bom isso. Porque senão a justiça dele ficaria, um dos atributos dele ficaria em desequilíbrio. E Deus não é, Deus é equilibrado, né? Tudo é equilibrado nele, bem medido, né? Então seria negar a si mesmo, negando o seu atributo, né? Ele não faz isso, né? E sem contar que a justiça, quando ele mostra para ela a justiça, ele mostra o bem, que quem é a justiça. Tanto que ela não quer a justiça quando ela vê quem é a justiça, mas é para ela ver com clareza. Deus põe aquilo que a gente falou assim, né? De pôr uma lupa e ver as coisas com mais profundidade. Não ver a justiça só na casca, né? Na parte grotesca ali do castigo caindo. Mas ver lá no profundo do que realmente ela está fazendo. Por que que ela está fazendo isso? Para que está acontecendo isso, né? Qual que é a finalidade de Deus permitir o castigo sobre a terra, os flagelos? Por quê? E como que seria horrível para a criatura não ter? Aí ela viu isso claramente, né? Que seria ir contra a criatura não querer que ela sofresse. Então, aí para ela se colocar no lugar de Jesus e entender por que que não pode simplesmente pegar, não, tá bom, eu pego tudo, né? Não é assim. Até porque o homem tem o livre-arbítrio, né? Seria como ter que tirar o livre-arbítrio do homem se fosse tirar o sofrimento dele. E isso não, e que honra que teria? Jesus já falou isso, sem a cruz, o homem não vale nada, sinceramente. Que honra que ele vai ter, que mérito de pertencimento, de parecer com Jesus, de glória, de contentamento, de chegar no céu e sentir que realmente ele lutou por aquele lugar, que ele realmente fez algo por Deus.
Como ele vai poder falar que fez algo por Deus sem a cruz, sem o sofrimento, sem o sacrifício, né? Sem lutar contra o mal mesmo, de verdade, né? Tirar simplesmente isso, né? Não resolve, né? Porque tem que ser real, tem que ser consciente, tem que ser a entrega verdadeira, né? Com os apesares da vida, né? Com as dificuldades que vêm da vida. Então, então assim, tem um bem enorme na justiça e nós temos que. E a gente quer, né? A gente não quer que Jesus não faça justiça, né? Porque a gente sabe que precisa. Quando a gente vê o mundo do jeito que tá, e que a gente fala mesmo, não, Senhor. Vem aqui, né? Derrama na gente, vem descansar na gente, pode trazer seus estados de ânimo, né? Daquilo que a gente aguenta, né? Porque a gente é tão pequeno, né? Mas assim, aceitar participar com ele para dar um descanso para ele. Mas ao mesmo tempo a gente fala, não, descarrega, Senhor, a justiça, não fica contendo ela também no Senhor, não, porque ela também contida nele, fica como que uma coisa, sabe quando você tá engolindo seco, né? Você tá assim, já tá se entornando já, você já tá assim, a flor da pele, dos nervos, com as criaturas. Então, descarregar também é um consolo, porque se a criatura aceita a justiça, concorda com Jesus, ela tá consolando ele quando ela entende o que ele tá fazendo, quando ela não vai contra ele. Quando ela pede com conhecimento, não, Senhor, faça a sua justiça, pode derramar, Senhor, nós aceitamos, seja feita a tua vontade. Ele também sente contentamento, porque não tem alguém fazendo violência com ele, porque se tiver uma criatura fazendo violência com ele, igual ele falou assim para Luísa, não aumenta mais a minha dor, que quando você não aceita o sofrimento, quando você não aceita a privação, quando você não aceita que eu tenho que castigar e eu tenho que te privar por causa disso, e eu ia estar fazendo isso com uma caridade até maior com ela, porque se ela vê o jeito que ele fica, é pior. E também porque ela vai fazer uma violência com ele de não querer, né? De querer que derrama sobre ela. E aumenta mais a dor dele, porque também não nega isso para criar para a alma. Porque aí é outra violência da parte da Luísa, o amor dele, a justiça, o confessor na obediência, um monte de violência com Jesus. Agora, se tem uma alma quieta, pacífica, que não fica fazendo guerra, que ajuda ele, fala, não, Jesus, se é necessário, vamos conversar. É difícil, tá? Mas nós entendemos. Se é necessário permitir isso, Senhor, que seja feita a sua vontade. Isso já descansa muito ele, né? De ter que pessoas que concordem com ele, que vai lá nos atributos dele e entenda, né? Ah, não, a justiça é importante, porque senão, se não tocar a própria pele do homem, ele vai cair num precipício muito maior. E aí, por amor aos nossos irmãos mesmo, que a gente não quer cair no precipício maior e se perdendo, a gente fala, seja feita a tua vontade, Senhor. Porque a gente vê que o que é melhor para as criaturas. Entendeu? Ela ficar de boa, né? O que realmente vai mudar aquela pessoa, né? Então, assim, é muito importante, né? Então, era tanto o estado sofredor no qual se encontrava, então Jesus tem quem entenda ele, quem possa desabafar. E às vezes ele desabafa com a gente, mandando um pouco dos seus espinhos, né? Como a Aline falou das dores que ela tá passando, né? E quando ela tá sofrendo aquilo, ela tá descansando ele, né? E ela fica sofrendo no normal mesmo, é incômodo, é doloroso, é difícil, né? E tudo isso, dela, todo esse aborrecimento também que a pessoa sente, assim, de dor, de sofrimento, tudo isso, né? A gente fala assim, não, a gente é tão pequeno, é difícil aguentar ficar com dor, mas só de você, na sua pequenez, reconhecer isso, e de mesmo na sua pequenez você passar por isso, isso já é a vontade de Deus, né? Ele não pede de nós ser super-heróis, você não vai sentir aquilo e falar que delícia que é essa dor de cabeça, né? Que delícia que é ficar com insônia, né? Não, você vai ficar como numa situação dessa pequeno, né? Aniquilado, simples, né? Vem, Senhor, em meu socorro, me ajuda a passar por isso, eu não posso sem você. Me ajuda, Jesus, eu sou muito pequeno, e é isso que ele quer mesmo. É isso que ele quer mesmo, né? Então, todo o sofrimento que nós passamos, estado de ânimo, qualquer coisa que ele permitir, ele tá trazendo um pouco para nós do que tá vendo no mundo, sabe? É o estado da divina vontade nessa terra, né? Que tá vendo nos homens, que tá recebendo as criaturas. Então, a gente não pode espantar Jesus, né? Falando, eu repreendo agora em nome de Jesus esse pensamento horrível que vem na minha cabeça, né? Eu repreendo agora em nome de Jesus essa dor.
eu repreendo agora, não sei o que, em nome de Jesus, né? Você não pode, assim, não é esse o ato, né, de reparação, né? Você vai aceitar e buscar entender. Aí não tem problema depois você oferecer, sei lá, você vai tomar o seu remédio, não tem nada a ver, né? Aí depois você tentar pôr uma música e pensar em outra coisa, né? Igual às vezes, gente, às vezes eu tô trocando a nenenzinha e vem pensamento horrível na minha cabeça de criança sendo abusada. E às vezes nessas horas eu começo a chorar, 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 vendo a minha bebê ali, imaginando isso acontecendo com ela, e aí eu choro mais ainda. Eu ofereço para Deus aquilo ali. Depois, às vezes eu fico ainda muito tempo na minha cabeça com esse pensamento me atormentando, mas eu aceito. Aquilo me tira muita energia no meu dia, né? Principalmente essas coisas. E aí fica vindo de tudo qualquer pensamento na minha cabeça, dos mais absurdos que você pode imaginar que alguém possa fazer com alguém, né? Tudo, 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 tudo. As coisas mais. Mas eu não repreendo, porque eu sei que Jesus vê isso o tempo todo, né? Que ele tá. Que se eu fosse ver claramente como ele veio, e estivesse no local lá vendo, talvez eu morreria do coração, né? Então, o pensamento já acaba comigo, mas é um pensamento que vem. Mas imagine isso se repetindo em vários lugares, com várias pessoas. É um tormento. E ele aceita como se aquilo ali fosse tudo, né? Se estivesse aliviando ele por completo, né? Você aguenta tão pouquinho e aquilo para ele é muito, porque você não está. Você aceita passar por aquilo e oferece, né? E é reparatório demais. É um consolo para Jesus ter como dividir as suas dores. Porque quem entende isso, né? As pessoas acham que o estado de graça, né? De estar com Deus, a união com Deus, te leva só a sorrir, a rir, a ficar eufórico, feliz, alegre, animado, né? E que essas coisas são do capeta, do demônio, né? Então as pessoas repreendem qualquer dor que vem. E muitas vezes elas estão rezando por pessoas, mesmo no grupo de oração, né? Estão rezando por pessoas ali e elas começam a sentir um peso. Mas é a justiça, é o equilíbrio de justiça, né? Que Deus permitindo sobre elas tomar um pouco daquele sofrimento ali. E elas ficam, né? Ai, meu Deus, o demônio já vem me atacar porque eu tô rezando por aquela pessoa. Tipo assim, a gente só vê a justiça, né? E as pessoas só vê os ministros da justiça, né? Fica mais preocupada com os ministros, né? Mas quem tá mandando eles, né? Quem tá mandando? Quem é que manda no negócio? É Deus, né? Então, você olha pro autor de tudo, que é Deus, né? Como a gente falou, né? A culpa é toda dele. Você só olha pra ele. Então, você não tem tempo pra culpar mais ninguém, mais nada, né? E é isso que ele quer, que você só veja ele, porque é a verdade, né? Então, você, né, não fica fazendo o que as outras pessoas fazem, as pessoas só querem alegria, se sente alguma coisa, já tá. Ai, vou me confessar, esse peso de consciência. E espanta Jesus assim, ai, deixa eu ir pro grupo de oração, pedir isso pra rezar em mim, porque eu tô com esse sentimento, com essa depressão. Então, assim, as pessoas assim não consolam Jesus, elas vão se consolar quando elas estão passando por isso. Elas vão pensar no que elas podem fazer para se consolar, né? E fica preocupada com as suas próprias almas. Não fica preocupada com o coração de Jesus. Elas acham que tá tudo bem, que tá feliz da vida lá, né? E que ele não tem sofrimento para passar, ele não tem. E não tem reclamações para fazer, né? Que como se ele não tivesse uma vontade e essa vontade fosse confrontada, né? Fosse que as pessoas, né, ignorassem, como se não tivesse sentimento. E nós conhecemos o Deus como uma pessoa, não como um ser assim, ele é intangível, né? Assim, ele nada pode destruí-lo, assim, nesse sentido, né? Mas é um Deus que tem sensibilidade, né? Ele ama e o amor faz sofrer, porque se você ama alguém e fez alguém para uma ordem, para um bem, e essa pessoa está o sofrimento é do próprio ser humano. E ele sofre de ver o ser humano vestindo farrapos, né? Misérias, enquanto foi feito para uma dignidade muito grande, né? De ser a imagem e semelhança dele e ver o ser humano fora disso, perdendo seu tempo, cada dia que passa, e você vê, meu Deus, a pessoa tá perdendo tempo com tanta besteira. É uma dor enorme, é horrível, né? É muito ruim, porque
Porque assim, Deus tem um bem, sabe? Você tem amor para dar, mas aí a dor do amor é porque você tem um amor para dar e aquilo é te devolvido. E aquilo era para ser dado. Então, imagina que você quer dar muito um bem para alguém, mas esse bem a pessoa não aceita. Essa dor é horrível. Horrível. Porque o amor fica ali te consumindo. Aquele amor não foi para ficar retido em você. Aquele amor foi para ser doado. E aquela pessoa não aceita. E aquilo fica retido ali dentro de você. E a pessoa vai lá e prefere farrapos, misérias, sujeiras, nojeiras, né? E você, e de vez de pegar o bem. Ou se pega o bem, ela pega para ofender o próprio autor daquele bem. Então é uma coisa horrenda. Então ele precisa mandar sobre nós, ainda mais nesses tempos, precisa dos filhos da divina vontade e não pode ficar assim repreendendo, né? Você não pode ficar, porque se ou você acredita que é Jesus, ou então você, né, pensa que você está escolhendo, porque ou a gente assume Jesus, que às vezes a gente espera assim que Jesus vai assumir a gente, né? Que ele que vai falar, não, não, agora eu confirmo, você é eu mesmo, né? Eu vou dar sinais, prodígios, falar para fazer todo mundo falar que você sou eu, né? Ele vai falar assim: enquanto você não falar, eu não ponho a mão. Enquanto você não assumir esses escritos e tomar posse, eu não vou pôr a mão, porque eu já assumi, já está aí no escrito. Falta a sua parte de assumir, né? Então, assim, a criatura precisa assumir aquilo que ela está lendo, aprendendo, né? Então, assim, a gente não pode, nós somos almas reparadoras, né? Ele usa de sonhos, ele usa de coisas assim. Nossa, outro dia eu tive um sonho, dois sonhos. Um sonho foi que eu era mãe de uma filha psicopata que tentou me matar. E eu tive todo o sentimento daquela mãe, todo o sentimento. Não foi nem a filha, não, no lugar da psicopata que eu tava, não. Eu tava no lugar da mãe, porque a mãe teve que denunciar ela. E eles teve que levar ela à força para internar ela. E eu ficava com muitos sentimentos de culpa, e eu tinha que largar aquela culpa, eu tinha que renunciar àquela culpa porque eu estava fazendo o que era certo, e ela estava tentando me manipular, porque eles manipulam, né? E tá, tava tentando dizer: mãe, eu te amo, mãe, eu te amo, não faz isso comigo, mãe, não deixa me levar. Então eu sentindo toda aquela dor, mas eu sabia que era manipulação dela, que ela ia tentar me matar de novo, que ela era nociva, né? A gente ficar perto uma da outra. E eu sofri demais nesse sonho, meu Deus do céu, horrores. E, e, e aí, na mãe, ainda por cima eu vi a lembrança da mãe. A mãe lembrando de quando a criança era só um bebezinho amamentando. Era só um bebezinho amamentando e ela lembrando da filhinha dela inocente, quando era inocente, e ela desejando que a filhinha voltasse ao ventre materno dela. Aquela inocência da infância, do bebezinho, e ela lembrando e se recordando daqueles momentos com a filha. E depois ver a filha se tornando um monstro, né? E aquela dor enorme, gigante ali, ela tendo que deixar a filha aí, e tendo que ser forte. Nossa Senhora, eu senti tudo aquilo como se fosse eu vivendo aquilo de verdade. Às vezes os sonhos são tão realistas, né? E eu aceitei passar por aquilo, reparei, ofereci aquele sofrimento ali, né? Então, assim, às vezes até coisas das criaturas compartilham com a gente, né? Sabe-se lá por que mandou isso, né? Pessoas passam por isso, né? Então, assim, é muito difícil. Aí você pensa, essa mãe estava sofrendo em castigar essa filha, mas era necessário. Mas ela estava sendo destruída por dentro. Ninguém sabe, e quem olha assim, né? Poderia julgar ela, né? Nossa, a filha tá gritando ali, implorando ela: mãe, não faz isso, mãe, por favor, não deixa, mãe. Mas essa mãe sabia que era o melhor, né? Então é muito forte. Às vezes ele quer compartilhar o coração dele, né? Às vezes ele é essa mãe, né? Que tem que permitir os filhos passar por isso, por bem deles, né? Então, assim, a lembrança da mãe lá no início do início, quando era só um bebezinho, né? Talvez o Senhor lembra de quando ele criou o homem nessas horas, né? Para que ele criou o homem, né? A inocência que o homem foi feito para viver, né? E não naquele jeito ali, no que ele se tornou, mas aquilo que ele foi feito para ser, né? Então, imagina só, é uma dor enorme, porque é a própria vontade divina, né? A tortura dele é ver isso, o propósito dele, aquele não, quando ele vê o homem nos farrapos no pecado, aquele não é o propósito, né? O ser humano não é
quando o ser humano saiu lá dele, né, que ele fez a criatura, não foi para isso. Não foi para ela se tornar isso, né? Foi para viver o amor dele, né? Foi para ser, né, um com ele, né? Então não é fácil. Então eu passei por tudo isso, né? Então são sonhos, são sentimentos que ele manda, várias situações. Então a gente não pode repreender, né? A gente tem que entender para fazer os atos completos, né? Ter a consciência, ofertar, agradecer também para seu ato completo, né? E esperar passar. Aí você vai cantar uma música, você pode cantar uma música, você pode rezar um salmo, né? Vai lá rezar as 24 horas da paixão, você pode rezar Ave Maria, você vai fazer as coisas até aquilo passar, né? Mas assim, repreender, né, é complicado. Porque Jesus não repreendia o que ele vivia. Na vida íntima de Jesus, ele falou: repreendi essa situação e mandei aquilo ir lá para não sei onde. Não. Ele aceitou e ofereceu. Ele ofereceu tudo. Ou seja, ele aproveitou tudo. Nada que ele passou, que ele viveu, ele viu como algo para se jogar fora. Ele viu como algo para se fazer algo com aquilo. Como para se aproveitar daquilo, daquela ocasião para um bem, para tirar um bem daquilo. Então você é uma pessoa que aprende como Deus a tirar o bem de tudo. Nada que chega até você é para jogar fora. Não é uma experiência para se jogar fora, para se ignorar também, né? Aí até ignorei o sonho que eu tive, nem me importei. Não, não é, você não pode ignorar também. É a vida, né, que está acontecendo ali, que a divina vontade está te mandando essa circunstância. Então você tem que saber tirar o bem de tudo, aproveitar as coisas, né? Então, as oportunidades, então tudo é solução, não tem problema na divina vontade, né? Então, é muito importante isso. Então, para aliviá-lo um pouco, eu disse-lhe: diz-me, meu bem, o que é que tens que estás tanto a sofrer? Permite-me que tire esses espinhos, que não tão pouco te atormentam. Mas Jesus não me respondia, aliás, nem sequer escutava o que eu dizia. Então me pus a remover aqueles espinhos, uma por uma, e depois as pus sobre minha cabeça. Não muito corajosa, né? Agora, enquanto fazia isso, vi que em lugares longínquos devia acontecer um terremoto que faria matança de pessoas. Depois Jesus desapareceu e retornei em mim mesmo. Mas em suma aflição minha ao pensar no estado sofredor de Jesus e nas desgraças da miserável humanidade. Não é fácil. A obediência faz pedir a Jesus que a faça sofrer para impedir os castigos. Esta manhã, ao vir o meu amável Jesus, comecei a dizer: Senhor, o que fazes? Parece que estás aí longe demais com a justiça, né? Então, o Senhor está plantando mais com a justiça, né? Está castigando, né? Ela falou: Senhor, parece que agora está indo longe demais. Enquanto eu queria continuar a falar para desculpar as misérias humanas, Jesus impôs-me silêncio, olha, dizendo-me: Cala-te. Se queres que me entretenha contigo, vem beijar-me e curar-me com as tuas habituais adorações todos os meus membros sofredores. É bonito isso, né? Jesus fala pra gente curar ele, gente. Curar ele, né? Olha pra você ver, cala-te, né? Cala-te das suas interpretações aí, das suas reclamações. Só vem aqui ficar comigo, né? Então, quando ele te manda essas duas, também ele tá ficando junto com você. Só que às vezes você acha que ia ficar nos beijos, né? Que ficar nos beijos com Jesus não tem nenhum problema, né? Não. O entretenimento dele contigo é mandando dor mesmo. Ele tá mais próximo de você nesse momento. Aí que é porque ele veio te visitar intimamente, né? Ele tá. Se você passar por aquilo, a sua intenção, às vezes, você não sabe nem rezar como Jesus rezou. A sua intenção, né? De aceitar, Senhor, eu aceito o que o Senhor quiser mandar para mim, sofrer para ti, porque você tem a intenção de ajudar ele, né? A intenção, mesmo você se sentindo tão pequenininha, né? Mas a intenção, né? Então, assim, cura ele. Cura ele, gente. Isso para ele. Cura minhas tuas habituais adorações. Todos os meus membros. Então, tudo, né, que você está prestando atenção nele, ouvindo a palavra dele, partilhando o livro do céu. São contínuas adorações.
E essas adorações aliviam ele. É a única coisa, gente, é ouvir da divina vontade, os filhos da divina vontade falando. Jesus, aqui deve ser um SOS para ele mesmo, né? Diante do mundo. Para onde que ele vai vir correndo? Hoje, não tem a Luísa mais para Jesus vir correndo, descansar e procurar. Então, para quem que ele vai vir? Quem são as pessoas que ele espera encontrar para ele poder descansar, né? E para ele é uma música. Sabe quando você canta uma música assim para a pessoa esquecer a dor dela? Aí, qual que é a música que ele vem ouvir? Sobre a sua divina vontade. É a única coisa nesse mundo que pode consolar ele, né? Ouvir pessoas falando da divina vontade, ouvir pessoas partilhando 24 horas ali, tá num grupo, né? Um fala, depois outro joga, partilha dele, o outro. Aí Jesus tem onde na terra ficar, né? Ele tem onde descansar. Ele tem que fazer o trabalho dele, né? Continuar permitindo o que está acontecendo, mas ele tem para onde ir, né? Ele tem ali o seu. Sabe aquele trem para proteger da bomba, né? Que as pessoas estão fazendo? Que eu esqueci o nome, né? Que é muito caro, né? Ah, que trem lá para proteger-se de bomba. Aonde que ele vem? Onde que é o lugar seguro para ele ficar? As moradas dele, né? E estão curtindo a adoração, seja agradecendo quando é uma alegria ou tristeza, mas tá agradecendo, louvando. A pessoa está sempre em oração, até no seu respiro. Então você fala assim, mas toda hora, eu não estou rezando toda hora, mas se você respirando, porque está na divina vontade, seu coração batendo, porque está na divina vontade, tudo. Então é a casa dele, é o lugar de proteção dele, né? É o refúgio dele. Ele está se refugiando, né? Então, assim comecei pela cabeça e depois, pouco a pouco, pelos outros membros. A quantas chagas profundas tinha aquele corpo sacrossanto, né? Que só olhá-las dava horror. Meu Deus. Essa é uma cena muito forte, ver Jesus assim, né? Aparecer tão machucado, com chagas profundas, né? Jesus amado. Que só olhá-las dava horror. Então, não apenas tinha terminado, desapareceu, deixando-me com pouquíssimo sofrimento e com o temor, quem sabe, como se derramará sobre as nações, porque não se dignou derramar sobre mim as suas amarguras. Então, essas são chagas no corpo de Jesus, essas pessoas, né? Chagas, né? Meu Deus. Pouco depois veio o confessor e disse-lhe o anterior. E ele disse-me que hoje, por obediência absoluta, quando fizer a meditação, deves pedir-lhe que te faça sofrer a crucificação e que deixe de mandar os flagelos. Então, quando eu fiz a meditação, assim que se fez ver, lhe roguei de acordo com a obediência recebida, mas não me pôs atenção. É mais, agora se fazia ver que virava as costas às pessoas, então eu não queria nem olhar. Agora que dormia para não ser importunado por mim, e, e que sei eu, me sentia morrer porque não se preocupava em me fazer a obediência. Então tomei coragem e, pondo toda a confiança na santa obediência, tomei por um braço e, movendo-o para despertá-lo, eu lhe disse: Senhor, que fazes? Este é o amor que tens pela tua virtude predileta da obediência? Outra violência para Jesus, né? Estes são os elogios que lhe deram tantas vezes? Estas são as honras que lhe concedeste? A sabe persuadi-lo, né? Mas é Jesus dela mesmo, né? Até dizer que te sentes abalado e não podes resistir à virtude da obediência e sentes cativado pela alma que se doa a esta virtude, que agora parece que não te importa de me obedecer, enquanto isso e outras coisas dizia, e que me prolongaria demasiado se quisesse escrevê-las, o bendito Jesus sacudiu-se, e como atingido por uma violência de dor, rompeu em abundante pranto. Nossa Senhora, meu Deus, meu Jesus, não, Nossa Senhora, meu Deus, nem eu quero mandar açoites. É a justiça que me obriga, quase à força. Mas tu, com esse falar, queres me ferir ao vivo, ao tocar-me uma fibra muito delicada para mim, muito amada por mim. Tanto que não quis outra honra, nem outro título que o de obediente.
E para te fazer ver que não me importe, de te fazer obedecer, com tudo que a justiça me obriga a não fazer, te compartilho em parte as dores da cruz. Jesus, enquanto fazia isso, desapareceu, deixando-me contente, porque me fez obedecer e com um desgosto na alma, como se tivesse sido causa de fazer chorar o Senhor com o seu falar. Assim eu peço-te que me perdoe, nossa. Não sei nem o que falar não, gente, só contemplar mesmo, né? Só contemplar mesmo, né? Meu Deus, não é brincadeira não, a gente não tem ideia, né? Do que a culpa é, né? Meu Deus do céu. Quem não ama não chora por ninguém, não se importa, né? E quem ama que é assim, né? Então, o amor de Jesus é uma coisa assim absurda, né? Ele se importa demais, demais, que é o que a gente fala assim, a gente não merece mesmo tanta atenção. A gente não merece, né? E aí você fica bobo com Jesus assim, porque, meu Deus, ele se importa muito mesmo. Ele fala que as almas para ele é o respiro dele, sabe? E tem uma coisa assim que você não esquece, é uma coisa que você depende até, né? Parece assim, você depende da gente, né? Parece assim que é uma coisa que tá tão vinculada a ele, como é o respiro tá vinculado a nós. E é uma coisa, sabe? Você fica. É a própria vida dele, né? Porque a gente foi enxertado nele, né? Ele é a cabeça e somos os membros, né? Então tem membros que são chagas no corpo dele, né? Meu Deus, e ele tem ali o remédio para regenerar essas pessoas, né? Mas esses membros é como se estivessem desconectados da cabeça, né? Estão tentando pedaços, né, de carne querendo ser arrancadas dele, né? E não é fácil. Não é fácil, gente. Meu Deus. Mas ele não desiste, né? E a justiça é esse sinal de, né, poderoso, né? É, de que ele tem várias formas de trabalhar, seja usando a vítima, perdoando em parte, seja a justiça derramando os castigos. Ele usa de várias formas para tocar as criaturas, mas ele não desiste delas, né? Jesus não desiste de ninguém, né? Isso é muito grande, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma e dai-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vosso olhar materno. Ofícios de vítima, castigos. Parece-me que o meu adorável Jesus continua a dividir em dois a justiça, derramando um pouco em mim e o resto nas pessoas. Esta manhã, especialmente quando me encontrei com Jesus, me destroçava a alma ao ver a tortura de meu docíssimo coração, ao castigar as criaturas. Era tanto o estado sofredor no qual se encontrava, que não fazia outra coisa que emitir contínuos gemidos. Tinha na cabeça uma tupida coroa de espinhos, toda encarnada, tanto que a cabeça parecia um conjunto de espinhos. Então, para aliviá-lo um pouco, eu disse-lhe: Diz-me, meu bem, o que é que tens, que estás a sofrer tanto? Permite-me que tire estes espinhos, que não tão pouco me atormentam, né? Mas Jesus não me respondia, aliás, nem sequer escutava o que eu dizia. Então me pus a remover aqueles espinhos, um por um, e depois as pus sobre minha cabeça. Agora, enquanto fazia isto, vi que em lugares longínquos devia acontecer um terremoto que faria matança de pessoas. Depois Jesus desapareceu e eu retornei em mim mesma, mas com suma aflição minha, ao pensar no estado sofredor de Jesus e nas desgraças da miserável humanidade. Então, esse trecho, né? Luísa tá
sofrendo pelos castigos, né? No ofício de vítima. Eu hoje estou sentindo bastante, assim, como uma moleza, né? Uma moleza muito grande. E um cansaço, né? É um cansaço muito grande, assim. Então, Jesus usa a gente, né? Para esse ofício de vítima. E assim vai. Então, quando não é esse estado físico, né? E ele vem de outras formas. Vem de outras formas, né? Assim, mas é interessante, porque a gente consegue perceber, né? Esse ofício, né? Da justiça. Ou então a própria cruz mesmo, né? A própria cruz. Quando não é um sofrimento físico, mas é de outra forma, né? De outras espécies. É nas próprias atividades mesmo da vida, a gente consegue perceber, né? Esse sacrifício mesmo que a gente faz, que a gente realiza, né? Então, é muito incrível saber, né? Saber mesmo, assim, ter consciência viva de que o sofrimento, de que o que a gente vive, né? Tudo isso tem um valor para Deus. Então, tem um valor para Jesus, né? Então, pegar um pouco, né, dos espinhos de Jesus, né, e colocar na própria cabeça. É claro que é uma parcela muito pequena, né, da dor de Jesus que nós vivemos, né, mas é muito bom poder ter essa serventia, né, ser útil para Ele. É muito bom poder ser útil para Ele, né, nesse sentido. Então, apesar do sofrimento, a gente continua muito em paz, né? Nesse estado de vítima, a gente continua muito em paz, né? Não fica se retorcendo na cruz, né? Não fica angustiado, não fica agoniado, não desanima, não fica triste. Simplesmente confia, né? Confia todo o tempo, né? Confia em todo o tempo. Então, apesar de, estou confiando que Deus vai me ajudar, né? Hoje eu tenho pregação para preparar. Domingo eu vou servir, aliás, servir e vou pregar no retiro. E aí, mais tarde eu tenho que preparar essas pregações, né? Tenho que fazer outras coisas também, mas o Senhor nos deixou muito em paz, né? É isso que eu posso dizer, assim, que apesar do sofrimento, a gente fica muito em paz, né? A indisposição, o cansaço, a sonolência, né? Eu sei que eu vou ter que lidar com a sonolência. Então, quando eu chegar em casa, eu também vou agilizar as coisas, né? Fazer o exercício, tomar banho, comer. E vou tirar uma soneca para ajudar, né? Assim, a gente faz o possível para ajudar no processo, né? A gente sabe o que está vivendo, reconhece, né, o que está vivendo e faz o possível para não prejudicar, né, o processo. Então, para ver se eu fico mais descansada para poder assistir a pregação e preparar a minha pregação, né? E aí é isso, muito em paz, assim, sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas, né? Sem nunca desprender. Então, o ofício de vítima também exige isso, né? Que a gente fique em paz, que a gente não se perturbe, que a gente não queira sair da cruz, sabe? Ficar assim. Ai, tem uma palavra, né, que diz
ficar se contorcendo na cruz, né? Mas simplesmente aceitar. Não sei se é porque eu tô ficando doente. Eu espero que não, né? Mas tudo bem. Então, às vezes é isso, né? Assim, é isso que Deus nos pede, né? Pra gente poder ser útil, né? Pra Ele nesse sentido de poder aliviar, né? Aquilo que Ele tá vivendo das criaturas. Faz parte, né? Todo esse processo físico, né? E eu não duvido, assim, jamais duvido de que seja a divina vontade, de que é porque Deus quer que seja assim hoje, né? E eu fico muito em paz, sabendo que é a vontade de Deus, que quer que hoje eu esteja assim, que quer que hoje eu enfrente as coisas assim, dessa forma, né? Até que fazia um tempo que eu não sentia esse cansaço, né? Desse jeito, assim, dessa forma, mas amém. Glória a Deus nas alturas, né? Deus usa de tudo, tudo a favor dele mesmo, né? Para honra e glória dele. Então, é o que a gente quer mesmo, é o que a gente busca, é o que a gente pede mesmo, né? Todos os dias. Que a divina vontade venha reinar e fazer ele ser glorificado cada vez mais, né? Nas nossas vidas. Então, ó, parece que eu tô querendo gripar, gente. Talvez seja isso aí, a explicação biológica do que tá acontecendo comigo, mas tudo é a divina vontade mesmo que tá se movendo, né? Para extrair o máximo de coisas que ela puder extrair. Então aí, né? O volume 3 agora, capítulo 81. A obediência a faz pedir a Jesus que a graça, que a faça sofrer para impedir os castigos. Então, a obediência faz pedir a Jesus que a faça sofrer para impedir os castigos. Esta manhã, ao ouvir o meu amável Jesus, comecei a dizer: Senhor, que fazes? Parece que estás aí longe demais com a justiça. Enquanto queria continuar a falar para desculpar as misérias humanas, Jesus me pôs em silêncio, dizendo-me: Cala-te. Se queres que me entretenha contigo, vem beijar-me e curar-me com as tuas habituais adorações, todos os meus membros sofredores. Assim comecei pela cabeça e depois, pouco a pouco, pelos outros membros. Ó, quantas chagas profundas tinha aquele corpo sacrossanto, que só olhá-las dava horror. Então não apenas tinha terminado, desapareceu, deixando-me com pouquíssimo sofrimento e com um temor. Quem sabe como se derramará sobre as nações, porque não se dignou derramar sobre mim as suas amarguras. Pouco depois veio o confessor e disse-lhe o anterior, e ele disse-me que hoje, por obediência absoluta, quando fizer a meditação, deves pedir-lhe que te faça sofrer a crucificação e que deixe de mandar os flagelos. Então, quando eu fiz a meditação, assim que se fez ver, lhe roguei, de acordo com a obediência recebida, mas não me pôs atenção, e mais, agora me fazia ver que virava as costas das pessoas, agora que dormia para não ser importunado por mim, e que eu me sentia morrer, porque não se preocupava em me fazer obediência. Então, tomei coragem, e pondo toda a confiança na santa obediência, o tomei por um braço, e movendo-o para despertar, eu lhe disse: Senhor, que fazes? Este é o amor que tens pela tua virtude predileta da obediência? Estes são os elogios que lhe deram tantas vezes? Estas são as honras que lhe concedeste? Até dizer que te sentes abalado e não podes resistir à virtude da obediência, e sentes-te cativado pela alma que se doa a esta virtude, que agora parece que não te importas de me obedecer? Enquanto isto e outras coisas dizia, e que me prolongaria demasiado se quisesse escrevê-las, o bendito Jesus sacudiu-se e, como atingido por uma vivência de dor, rompeu em abundante pranto, soluçando, disse: Nem eu quero mandar açoites,
É a justiça que me obriga quase à força, mas tu, com este falar, queres me ferir ao vivo e tocar-me uma fibra muito delicada para mim e muito amada por mim, tanto que não quis outra honra nem outro título que o de obediente. E para te fazer ver que não é que não me importe de te fazer obedecer, com tudo que a justiça me obriga a não fazer, te compartilho em parte as dores da cruz. Enquanto eu fazia isto, desapareceu, deixando-me contente porque me fez obedecer, e com desgosto na alma, como se tivesse sido causa de fazer chorar ao Senhor. Com o meu falar, Senhor, peço que me perdoe. É muito forte a experiência da Luísa com Jesus, né? Dá pra ver nesses trechos, assim, quanto que de fato ela tinha essas vivências muito fortes, né, com Jesus. De ver Jesus chorar, né, de ver ele nesse estado, assim, muito forte, né, ele sofrendo junto com a justiça, né, que castiga os homens. Então é muito grande isso, né? Quantas pessoas param para pensar no sofrimento de Deus, né? Quando castiga o homem. Quase ninguém sabe disso que Deus sofre ao castigar o homem, né? Então é algo que Jesus vem compartilhar conosco também, né? São coisas muito íntimas dele, né? Que ele precisa seguir, né, a justiça. Aí no outro trecho, né, a justiça é o amor, né? A Luísa fala disso, né? Que a justiça é o amor, né? É amor em direção aos homens, então é inevitável, mas ao mesmo tempo que dor, né? Que dor para Deus ter que fazer isso com os homens, porque não era para ser assim, né? Não era para Deus ter que chegar ao extremo, né? De ensinar eles a seguir a retidão pela dor, né? Era para eles virem ao caminho, né, de Deus de forma, como é que eu posso dizer assim, livre, né? Porque de certa forma a dor, a cruz, né, é algo que empurra o homem, né, a, a mudar, empurra o homem a procurar Deus, né, empurra o homem a sair do pecado, de certa forma. Então é, é quase que uma violência, né? Assim, mas é claro que Deus respeita a liberdade do homem, né, em todo momento. Mas, assim, que ele precisa mover circunstâncias para ver se o homem busca o bem, para ver se o homem busca ele, né? E ele não queria ter que usar do sofrimento, né, para poder fazer com que o homem viesse até ele, né? E é muito triste, gente, assim, Deus sofre muito, né? Jesus sofre demais junto com os seres humanos, né, que são a imagem e semelhança dele, né? São os filhos dele, os filhos de Deus, né? Então, não tem como ele não sofrer, né? Então, tem dias que Jesus vem compartilhar essa cruz conosco, né? E nos cabe tomar esta cruz com muito amor, né? Com muito amor. Não negar nada a Jesus, né? Deixar realmente ele ser livre na nossa vida e na nossa alma também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.